tarde, pessoal. Meu nome é Carolina, eu sou analista de promoção da saúde. Eu fico aqui em BH, Belo Horizonte, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema atual e muito importante, que é a vacinação. Essa live ela faz parte do nosso desafio do Mais Atitude, né? Então, se você ainda não se cadastrou, se você ainda não começou o desafio, ainda dá tempo de você participar. Ao final da live, a gente vai divulgar o código da medalha, né? Para você faturar a sua medalha. E ao final do desafio, você pode resgatar um brinde especial. Durante a nossa live, a gente também vai fazer um quiz. Então, vocês fiquem aí atentos. E quem ganhar o nosso quiz vai levar uma bolsa de viagem do Mais Atitude. Então, vocês fiquem ligados aí no nosso quiz. Para falar, né, sobre esse assunto tão importante que é a vacinação, a gente trouxe dois convidados muito importantes, né? A nossa primeira convidada é a Fernanda Lopes. A Fernanda ela é enfermeira, formada pela PUC Minas. Ela é especialista em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da UFMG. Ela também é mestra em saúde pública pela Faculdade de Medicina da UFMG e doutora em ciências da saúde pela Fiocruz. E ela também integra o Observatório de Ensino e Pesquisas em Vacinação da UFMG. Fernanda, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, para falar desse assunto aí tão importante que é a vacinação. Na verdade, eu que agradeço também, sabe, a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto particularmente, mas que é de fato muito importante e que tem que estar assim, bem apuradinho para todo mundo. Para mim é uma gratidão. Muito obrigada, viu? O nosso outro convidado é o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme ele é médico pediatra aqui da nossa unidade do USE Família, de BH. Então, quem é de BH e ainda não tem um pediatra de referência, né, ou está procurando um pediatra, a gente tem aqui um profissional super capacitado e atualizado para atender e cuidar do seu bebê, da sua criança, do seu adolescente. O Dr. Guilherme ele também é pneumologista, pediátrico. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela UFMG, é professor da residência em Pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG e também é professor do curso de Pediatria da UFMG e da Faminas, né? Da Unifenas, BH. Doutor Guilherme, muito obrigada pela disponibilidade também, né? Quando eu convidei o doutor Guilherme, assim, ele se disponibilizou prontamente. Mas é um convite maravilhoso, muito bom estar aqui, né? É um tema super caro para a pediatria, é um tema que precisa de esclarecimento, a gente tem que conversar sobre ele, né? E um tema super caro para a Fundação, né? Que promove saúde há tanto tempo, né? Então, é bom demais estar aqui, tá? Obrigado. Então, a gente vai, né, adentrar um pouco nesse assunto da vacinação, e aí a gente queria dar uma contextualizada, então a gente vai voltar um pouco na história para a gente entender o ponto que nós estamos, né? Hoje, o Programa Nacional de Imunização, né, o SUS, ele disponibiliza 19 vacinas de forma gratuita nos calendários básicos. A rede privada, ela tem aí outras 13 vacinas. Além das vacinas da rede pública, ela tem outras 13 vacinas que são só disponibilizadas na rede privada. As vacinas são consideradas um grande avanço das ciências, né? Mas nem sempre foi assim, né, Fernanda? Houve uma época que a gente não tinha vacina. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, assim, da história da vacina, como que isso começou. Na verdade, sim, a vacina iniciou de uma forma muito rudimentar, né? Muito grosseira, vamos dizer assim. Lá na época de 1790, um médico inglês observou que as vacas, né, que tinham lá varíola bovina e apresentavam feridas,
As pessoas que cuidavam dessas vacas, às vezes adoeciam, mas adoeciam de uma forma leve. Apresentavam, então, algumas feridas também na pele, mas resolviam muito rapidamente, muito tranquilamente. Mas a varíola, ela matava muita gente. Só que essas ordenhadoras não morriam. Então, ele começou a perceber que tinha algo ali que pudesse fazer com que essas mulheres se tivessem uma defesa. Ele resolveu, então, fazer de uma forma, né, assim, bem grosseira, se a gente pensar atualmente como as coisas são, pegou um pouquinho daqueles germes que estão ali na ferida de uma pessoa que estava doente e colocou, ele rasgou a pele um pouquinho e colocou ali numa criança. Essa criança, ela evoluiu com uma doença leve, mas conseguiu ser resolvida com tranquilidade, não morreu. Posteriormente, ele fez uma nova introdução desse mesmo micro-organismo nessa criança. E aí, a criança já não teve mais nada. Então, daí surge a ideia de que, se a gente tem um contato com o vírus, com a bactéria, com aquele produtor da doença, a gente consegue, então, produzir alguma defesa, porque naquela época ele não tinha ainda noção, né, dos anticorpos, antígenos e tudo mais. Então, mas conseguia perceber que existia alguma defesa. Foi assim que surgiu a vacina, que hoje é feita de outra forma, né, muito mais evoluída. Doutor Guilherme, no século XX, o Brasil enfrentou aí uma epidemia de varíola, né? A vacina chegou aqui no Brasil, mas ela enfrentou aí uma certa resistência por parte da população brasileira e essa resistência culminou no movimento aí conhecido como a Revolta da Vacina, né? Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente de como foi esse período, né? E dos desdobramentos dessa revolta. Foi um evento marcante, né, para o Brasil, para a ciência brasileira, que traz alguns ensinamentos. De fato, né, você teve esse pesquisador, né, que até conseguiu nuclear aqui no Brasil um grande instituto de pesquisa que hoje é a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, ele entrou em contato com os pesquisadores europeus e os avanços. E a gente estava numa situação brasileira bem diversa da de hoje, né? O Rio de Janeiro estava numa situação terrível, do ponto de vista, entre outras coisas, higiênico. Né? Político também. Né? A gente estava numa república nascendo, né? E tinha tanto peste bubônica, varíola, né? A febre amarela, sobretudo, né? Era muito comum, por exemplo, quem tinha que fazer algum tipo de escala no Brasil, assim, ia parar no Rio e ir para outro lugar. O pessoal nem descia, não estou morrendo de medo, ficava no navio. Né? Então, isso era uma coisa inacreditável. Né? Eu mesmo tenho na família, o meu bisavô, ele é gaúcho, ele estava vindo para o Rio para estudar farmácia, e ele mudou de ideia no meio do caminho, ele foi para Ouro Preto. O São Paulo, o bicho está pegando aqui, tem muita febre amarela, tá? Então olha o estado que estava o Rio de Janeiro, né? E nessa situação de mudança de república para república e tal, eles pensaram, vamos modificar isso, chamaram Oswaldo Cruz, que então considerou fazer essa reforma ampla, no sentido não só lá do Cruz, do Pereira Paz, também de mudar a arquitetura da cidade para ficar mais higiênica e vacinar as pessoas, né? E, assim, foi uma situação, de fato, falar que foi uma revolta, até um eufemismo, foi uma coisa, uma ebulição social, com barricada na rua, com desgosto enorme das pessoas, né? E os ensinamentos que isso traz hoje são tão assim, vistosos, né? Você pensar que a indicação daquela época de fazer a vacinação é indubitável. Você tinha que conseguir imunizar as pessoas para elas não morrerem de doenças horríveis. A varíola é uma doença horrível, a amarela é uma doença horrível, a peste bubônica. E ainda que isso seja necessário, talvez a forma como isso aconteceu, né, de uma maneira algo truculenta, né, de você entrar na casa da pessoa, simplesmente, ostensivamente avisar que ela vai ser vacinada, né, conter uma pessoa para vacinar, isso tudo gerou essa... Fora isso também, uma série de relatos que foram sendo falados, né,
que geraram desconversas, geraram desencontros, né? Havia aqueles que diziam que iam ser marcados, tal qual o gado é marcado pela vacina. Então, essas notícias aí, né, assim, que não tem razão, né, foram circulando, pegando o coração das pessoas, deixando elas angustiadas, com medo, né, e gerou um caos, né? Hoje, a gente tem na vacinação brasileira um mérito brasileiro formidável. É um grande trunfo brasileiro, a gente foi aprendendo em cima de erros do passado, né? Olha o sucesso que aconteceu na erradicação de N doenças, né? E talvez muito porque a gente acertou num ponto de comunicação, né? De conseguir colocar em veículos de mídia e falar, e olha o Zé Gotinha aí fazendo um sucesso danado que fez na década de 70, 80. Então, eu acho que isso tudo nos mostrou como a vacinação chegar para as pessoas, né? E hoje, assim, a gente tem que lidar com questões que foram colocadas, notícias enviesadas, né? Mas hoje é um sucesso incontestável, em cima de alguns pontos, alguns percalços, e a revolta da vacina foi um deles, né? É, de fato, uma coisa interessante e trágica, né? E que traz ensinamentos. Talvez hoje como colocar para as pessoas, né, nesse novo ponto, nesse novo mundo de mídia social, de como chegar nessas pessoas de uma forma interessante, noticiar, divulgar de forma responsável, né? Tal qual não foi feito naquela época. E depois da revolta, houve uma nova epidemia, né, de varíola, só que aí as pessoas começaram a se voluntariar para vacinar, elas foram de uma forma voluntária. Infelizmente aconteceu com essa confusão toda, né? Só arrefeceu quando o governo parou com a vacina obrigatória, né? O que gerou, na verdade, posteriormente, o quê? Um recrudescimento, muita morte, e daí as pessoas agora mais desejosas de vacinar, né? Então, uma pena que até lá, né, teve morte, teve dor, né? Mas esse segundo movimento aí, né, em que as pessoas se voluntariaram para receber a vacina, foi muito importante, porque aí foi o momento que a doença foi controlada, né? Sim, foi a partir daí que... Não só a varíola, né? Também a gente conseguiu melhorar muito as diversas doenças que assolavam o Brasil e os portos e o Rio de Janeiro. Por exemplo, febre amarela. Febre amarela. Né? E, assim, uma coisa importante, na verdade, duas coisas, né? O fato das pessoas terem visto a doença, vivenciado a doença, ainda que não seja com ele, mas com o familiar, faz com que as pessoas se conscientizem da importância da vacina. Então, o que era antes uma revolta, posteriormente, eu me voluntario para isso. Porque, de fato, a estratégia que a gente tinha para que as pessoas não morressem. Então, as pessoas começam a acreditar quando elas veem a doença. É o que a gente até fala hoje. Muita gente não viu algumas doenças. Não viu poliomielite, não viu meningite, não viu algumas doenças, sarampo, né? Que algumas delas estão erradicadas. E aí, nos dá a impressão, quanto pesquisadores, de que essas pessoas ainda não valorizam a vacina porque elas não viram a doença, a gravidade e as consequências. Então, essa questão é uma questão importante. E a outra é, quando o Guilherme estava falando sobre, né, a vinda do Oswaldo Cruz para essa questão da vacina, para a implantação dessa reforma, isso também sempre está vinculado a uma questão financeira e comercial, né? Então, o Brasil precisava ficar limpo para que a gente pudesse fazer um comércio adequado, né? E ter um recurso financeiro aí circulando direitinho. Então, esses dois vieses. Sim. Fernanda, você trouxe para a gente, né, que naquela época que a vacina da varíola foi desenvolvida, ela foi feita de uma forma muito rudimentar, né? Hoje, a gente evoluiu muito, né? Os laboratórios que desenvolvem as vacinas são laboratórios que usam tecnologia de ponta, assim. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, assim, de como que é esse processo do desenvolvimento
das vacinas hoje, passando, né, pela questão dos estudos, na pandemia de Covid, isso deu muita repercussão, né, essa questão dos estudos, dos testes relacionados à vacina. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Assim, naturalmente, né, a gente evoluiu muito em várias áreas, então tecnologia na questão da saúde é impressionante o que a gente já conseguiu, né? E aí, mas também uma série de questões. Hoje, não teria mais a possibilidade de uma pessoa escolher um ser humano e ali colocar um micro-organismo para tentar criar defesa, né? Existe todo um processo ético fundamental que precisa ser seguido. Dentro dos estudos, né, para a gente poder começar a produzir uma vacina, existem pelo menos, são 3 etapas. Na primeira etapa, depende, claro, de quem está pensando em produzir essa vacina, né, se é uma empresa ou se é o governo, mas ele vai verificar qual que é o interesse dele em relação à vacina e qual a vacina vai ser escolhida. A partir daí, então, ele estuda, vê como que isso vai ter que ser feito, quais são os mecanismos necessários, as pessoas. A partir daí, então, vai para uma terceira etapa. Nessa segunda etapa, a gente começa, então, as pesquisas em animais. Na terceira etapa, a gente começa, então, definitivamente no ser humano. Mas dentro da terceira etapa, ainda assim, a gente tem 4 fases de estudo, que é um estudo que a gente chama de clínico, né? Na primeira fase do estudo, a gente tem uma população um pouco menor, mais restrita, e a gente quer verificar a segurança da vacina, ou seja, a gente não pode deixar que aquela vacina cause mais malefícios do que benefícios. Depois a gente parte, então, para uma segunda etapa, né, a fase 2 dos estudos, que a gente quer verificar a imunogenicidade, ou seja, a capacidade que aquela vacina tem de provocar o organismo da pessoa a construir as suas defesas, que a gente chama de anticorpos, né? E aí depois a gente vai para uma terceira etapa, né, que é a fase 3, muitas vacinas, né, a gente tem, acho que a vacina contra a dengue nova que está na fase 3, aí a gente coloca uma grande população, porque aí a gente quer ver a eficácia, ou seja, a gente quer ver qual é o percentual de proteção que a gente tem, tá, nessa população. E aí, os estudos não param por aí. A partir da terceira fase, a gente já pode solicitar a autorização para começar a fazer na população de modo geral. Isso é aquela coisa que muita gente acompanhou, o registro na Anvisa. Aqui a Anvisa é a nossa agência que faz toda essa parte de vigilância sanitária, autorizando ou não, de acordo com tantos detalhes, com os estudos, com os resultados. E aí a gente vai para fase 4. A fase 4 é, a partir do momento que a Anvisa liberou, né, aqui no Brasil é a Anvisa, que ela liberou, então, que a gente possa colocar esta vacina, né, à disposição da população, ainda que seja no serviço privado ou no serviço público, porque tudo tem que ser regulado pela Anvisa. Aí a gente vai para uma quarta fase, que é todo mundo está recebendo a vacina já dentro do programa, mas a gente continua vigilante, porque em qualquer situação, toda reação precisa ser comunicada, e se a gente tiver que rever, inclusive as indicações, a gente revê. Por exemplo, foi o que aconteceu com a vacina contra a dengue, né? Que inicialmente tinha sido liberado para todo mundo. Isso, a primeira vacina foi a Denvaxia, que ela tinha sido liberada, mas depois, no decorrer dos estudos de fase 4, percebeu que o ideal é que as pessoas que já tivessem tido contato com o vírus, que tivessem tido dengue, que deveriam tomar a vacina. Então, foi revisto e pronto, ela continua no mercado, continua no programa, mas desde que a pessoa já tenha tido dengue. Então, é um processo longo, mas ele pode ser acelerado na medida em que todas essas fases tenham sido cumpridas de fato. Segurança, imunogenicidade e eficácia. No período da Covid, até da H1N1, que nós tivemos um acelerar, nós aceleramos os passos. E isso é possível, né, porque a Anvisa tem, inclusive, documentos que permitem que ela faça uma priorização desses insumos, medicamentos, quando há essa necessidade. Então, não houve não pulou nenhuma fase dos estudos. O que se fez foi acelerar
esses estudos. E o que trouxe grande benefício para a gente. Então, a gente acelerou, mas não pulou. É a dúvida de muita gente, né? Exatamente. O senso comum aí propagou uma ideia de que foram puladas de que foi feita mais ou menos de qualquer... Não é isso. Foi feito todo o processo, mas, igual eu falei, na quarta fase, a gente verifica porque a gente continua verificando uma grande população, aí muita gente foi vacinada. É possível que a gente perceba mais algumas reações ou mais algumas coisas que precisam ser modificadas. Por exemplo, a gente pensava que a vacina contra a Covid seria uma dose, depois foi para 2, depois para 3, depois agora é uma só, agora... Então, assim, essas mudanças estão dentro do estudo ainda da fase 4, que não termina nunca. Tá bom? A gente fez uma postagem dentro da plataforma do Mais Atitude perguntando para as pessoas as dúvidas delas em relação à vacinação. E aí a gente vai responder algumas dessas dúvidas que foram colocadas ali na plataforma. Mas se você que está participando aí da live, tiver alguma dúvida também, você pode colocar aí no chat. E aí teve uma dúvida, doutor Guilherme, eu achei muito interessante porque eu acho que é a dúvida de muita gente, assim, de muitos pais. Ele perguntou qual que é a segurança das vacinas para as crianças que ainda estão desenvolvendo a imunidade do corpo. Uhum. Não, é até interessante a pergunta, né? Porque, de fato, as crianças são imunodeficientes relativos, né? Assim, especialmente as menorzinhas, as bem jovens, né? Mas talvez isso seja, por si só, o grande motivo de indicar a vacinação precoce, né? Esse corpinho aí que está fazendo os anticorpos e tudo, não conhece, está virgem de tanta coisa, né? É o mais vulnerável a ter em contato e ter formas fulminantes e graves de doenças diversas, né? Então, eu acho que até mais do que a preocupação de você vacinar, né, uma criança que está ainda no seu percurso de maturação da imunologia, é mais esse desejo de justamente essa criança dispô-la, né, ajudá-la, né, entregar para ela de bandeja, né, o anticorpo que ela precisa para conseguir se proteger, né? É o que a gente faz, na verdade, né? A gente entrega para ela mastigadinho, a gente dá assim, dá para ela na mão, né? E a gente sabe, na verdade, a pergunta, a gente já sabe qual é a resposta num contexto alternativo, né? No passado, você tinha uma situação que era calamitosa de doenças pediátricas, né? Eu tenho, por exemplo, né, que o Hospital Infantil João Paulo II, pertinho do nosso vizinho, né? Você tinha uma ala dele, segundo andar, só de crianças acometidas com meningite por hemófilos, por exemplo, né? Isso tem de longe na realidade hoje, né? E foram essas crianças tão novas que foram precocemente expostas, né, a esse antígeno que fez mudar completamente o panorama, que doença horrorosa, né? Sequelante, eventualmente fatal, né? Então a gente então é isso, essa criança que ainda é assim de fato, né, essa imunodeficiente relativa, né, não tem a maturidade biológica de um adulto, eu acho que ela que mais precisa de receber assim, né, de forma bem, bem fácil, né, essa chave que vai protegê-la de doenças diversas, né? Você vai entregar para ela um molde que ela tem que fazer ainda com suas dificuldades para conseguir, né, se proteger. Isso efetivamente aconteceu. Eu posso falar aqui 1 milhão de doenças, né? Eu conheço, assim, esse tempo de medicina, você vai conversando com gente, vai vendo até pessoas assim de uma outra geração que perderam muitos filhos, né? Outros colegas da minha geração que tem alguma sequela, porque naquela época não tinha algum tipo de resposta vacinal, né? Não tinha vacina para dar, né? Então, essa é muito o que gera na gente até essa situação moderna que a gente não conheceu as doenças, né? Então, acho que é isso. Uma outra dúvida também que o pessoal trouxe foi em relação à diferença do calendário do SUS para o calendário da rede privada. Quais são os critérios que o Ministério da Saúde utiliza assim, para definir o que vai ser oferecido de forma gratuita? Assim, o porquê dessa diferença? Não, assim, o apelo de você fazer uma escolha, né, que vai ser ofertado universalmente pelo SUS, vai no sentido da importância da doença, né, pela população epidemiológica, né, da gravidade que ela tem,
e também em termos de disponibilidade e custo, né? É um cálculo sanitário, né? Um cálculo de medicina de saúde coletiva, né? Então, respeitando esses pontos, é eleito e é feito o Plano Nacional de Imunizações, né? Que, vídeo assim, falando dessa forma, tendo um calendário um calendário outro, parece que a gente tem um calendário ruim e um calendário bom, né? Mas, na verdade, assim, a gente tem um calendário exemplar, maravilhoso, formidável, campeão do Brasil, né? O Plano Nacional de Imunizações é um excelente calendário, né? Ele é uma vitrine brasileira, né? Ele faz sucesso internacionalmente pela nossa cobertura tão interessante, tão ampla, que a gente consegue oferecer para uma população tão grande, de um país continental com tanto sucesso, né? Um estrondoso sucesso, né? E então, assim, a gente chega a qualquer bolsão brasileiro, a gente, qualquer recanto, a gente chega com vacina, seja aí qualquer bioma, qualquer situação social. Isso é uma coisa formidável, né? Mas, de fato, tem algumas diferenças, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações, ela é composta por especialistas diversos, pessoas interessadas em conseguir promover a imunização, todas, inclusive, fomentadoras, defensoras, divulgadoras do Plano Nacional de Imunizações, para não pensar que é uma coisa rival da outra, tal, e que assim, sugere um calendário que realmente tem vacinas adicionais, né? E muitas delas têm um espírito de, às vezes, completar algumas cepas e sorotipos que não tem no outro, né? Ainda não chegaram por motivo de custo, motivo de disponibilidade, por exemplo, né? Mas é engraçado que o contrário também é verdadeiro. Você tem vacinas, por exemplo, exclusivas do Plano Nacional de Imunizações, né? Por exemplo, a gente tem assim, a Qdenga, a vacina oriental para dengue, a gente tem feito agora, que é crianças de 4 anos até adultos de 60 anos. Ela você vai encontrar para o grupo, né, assim, eleito pelo Plano Nacional de Imunizações para as crianças nessa faixa etária, né? Mas você não vai encontrar assim oferta abundante em clínicas de vacinação privada, né? Colocando assim que a gente tem assim as vacinas que a gente vai conseguir muito mais uma situação complementar, um calendário complementando o outro, e fazer uma opção de um calendário, né? E essas vacinas que são, então, as que tem nesse calendário que você pode comprar em clínicas, né? Elas todas têm algum tipo de ponto, né, que seja, às vezes, evitar mais algum tipo de evento adverso, como febre, às vezes aumentar um pouco a cobertura de imunização, embora outras já ocorram, mas talvez não nessa amplitude, né? E sempre é um desejo do Plano Nacional de Imunizações, né, de conseguir contemplar o máximo possível, né? Por exemplo, a vacina do adulto que pega a coqueluche é disponível hoje para gestante no SUS, mas não para os outros. Há um desejo antigo de que seja disponibilizado amplamente. A questão é você conseguir ter acesso à dose para todos. E talvez fosse interessante essa família, a gestante, vacinar com essa vacina de TPA no centro de saúde, mas, se possível, procurar também imunização para os outros membros da família, né? Aí talvez uma clínica. A gente recebeu lá na plataforma também algumas perguntas sobre os calendários. A gente perguntando sobre quais vacinas são indicadas para gestante, para o adulto, para criança. E assim, os calendários eles são diversos e são muitas vacinas. Eu acho que a gente precisaria de umas 5 lives para passar calendário por calendário, né? Então, a gente vai disponibilizar para vocês aí no chat, a Fernanda, eu acho que ela até já colocou aí no chat, o link da Sociedade Brasileira de Imunização, e lá nesse link vocês vão conseguir visualizar todos os calendários. Então, tem todos os tópicos, aí se você quiser ver o calendário da gestante, por exemplo, você clica, ele vai abrir o calendário com todas as vacinas, as doses, né, que a gestante precisa tomar e algumas observações relacionadas à vacina, e nas últimas colunas vai trazer a informação de que se a vacina é disponível na rede pública ou na rede privada. Então, é uma fonte muito segura, muito confiável, atualizada, porque eles atualizam o
os calendários assim que o Ministério da Saúde, né, disponibiliza as informações, então é uma fonte muito confiável. E aí, em relação às vacinas privadas, a Uzi Saúde, ela tem buscado fazer parcerias com os laboratórios e com as clínicas para oferecer descontos para os beneficiários nas vacinas da rede privada. Ao longo desse ano, a gente vai falar muito sobre vacina aqui na Uzi Saúde, então a gente está começando com essa live hoje, mas o assunto vai ser trabalhado ao longo do ano, então vocês vão acompanhar aí as notícias, né? E essas parcerias estão em evolução. Então, o que a gente tem hoje? Para quem é de BH e região metropolitana, a gente tem 3 opções. Vocês podem receber o desconto no Hermes Pardini, no São Marcos ou no Geraldo Lustosa. Então, é só levar a carteirinha do plano e um documento de identificação, né, e falar que você quer comprar a vacina com desconto pela Uzi Saúde. Quem é de Piracicaba, São Paulo, pode procurar o laboratório Previlab. Então, lá vocês vão conseguir o desconto da Uzi Saúde. E quem é de São Paulo, capital, o laboratório Lavoisier. Para a região do Vale do Aço e para as outras regiões também, a Uzi Saúde está em fase de negociação com a Drogaria Araújo. Então, em breve, a gente vai divulgar as informações, os descontos, os valores, mas isso ainda está em processo de negociação, mas a ideia é que saia ainda esse ano para as outras regiões que a gente ainda não cobriu aí com essa questão dos descontos. E aí, a gente falou, né, um pouco das vacinas da rede privada, da rede pública, mas a gente tem um serviço que é talvez complementar à saúde pública, que é pouco conhecido, que é o CRI, que é o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais, que disponibilizam vacinas além daquelas que são disponíveis no calendário básico de vacinação. Aí, Fernanda, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do CRI, porque muita gente não conhece, não sabe da existência, e às vezes é contemplado para receber uma vacina no CRI e não está sabendo. Na verdade, o CRI está mesmo integrado ao programa, né, de imunização, e a ideia é, para públicos especiais, as vacinas estarão disponíveis, numa situação também especial. Então, qual que é a lógica do CRI? Eu vou verificar, eu vou ter pacientes que têm já alguma comorbidade importante, por exemplo, até diabetes, doenças cardiopáticas, imunossuprimidos, pessoas, né, com HIV, e aí umas crianças, né, que também, por exemplo, apresentaram uma reação importante quando tomou uma vacina que está no calendário básico, então ela pode ser avaliada também no CRI. É muito importante que essas pessoas tenham conhecimento que o CRI existe e que lá tem as vacinas que eles precisam tomar como uma forma adicional, porque são doenças que vão impactar muito severamente nessas pessoas que têm condições especiais. E o CRI é bastante subutilizado, porque as pessoas não sabem que tem esse direito, né? Então, uma pessoa que faz uso de corticoide em grande quantidade, né, numa dosagem alta, é um imunossuprimido, ou fez um transplante, pacientes com transplante sempre são importantes para o CRI. Lá você passa pelo médico, o médico avalia, apesar de ir com uma recomendação médica, o médico de lá também avalia, e aí ele faz o calendário específico para aquela pessoa de acordo com a sua comorbidade. Então, é fundamental, porque lá nós temos algumas vacinas que complementam, assim, de uma forma muito específica, até, por exemplo, a gente tem a pneumo, né, a vacina contra a pneumonia e contra a otite, mais algumas coisas que ela pode evitar, para os pacientes cardíacos que, se tem uma pneumonia, se acometem, né, com uma pneumonia, eles podem morrer com facilidade. Então, a ideia é essa. A ideia do CRI é proteger ainda mais quem precisa ser mais protegido. É como aquela questão da equidade que a gente fala no SUS, né? Dar mais para quem precisa mais. Então, é mais ou menos isso, mas as pessoas não sabem. Lá no próprio calendário da SBIM, vocês vão ver também quais são as vacinas que estão disponíveis no CRI. E
fiquem atentos quando conversar com o médico, quando for alguma consulta, para saber se vocês são pessoas eleitas, indicadas para serem vacinados lá. Aproveitando que você falou da vacina da pneumo, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat. A Eliane, ela está querendo saber qual que é a diferença das vacinas pneumo 13 e da pneumo 23. Então, na verdade, é o seguinte, no SUS, no calendário básico, a gente não tem a pneumo 13. A gente tem à disposição a pneumo 10. Então, cada vez que a gente fala do número, de fato, são o número de micro-organismos que aquela vacina está tentando proteger, tá? Então, se são pneumo 10, são 10 micro-organismos ali incluídos. Se são 13, também 13 micro-organismos, 23 também. Porém, a gente tem uma impressão de que a 23, então, vai ser superior a 13, mas não é bem assim. Por quê? A constituição da vacina, apesar dela ter um número maior de micro-organismos, ela não causa uma memória tão efetiva. Ou seja, os anticorpos eles podem desaparecer, vamos dizer assim. Então, o que eu vou falar? Uma recomendação que une o privado e o SUS, tá bom? No SUS, a gente tem a 23 disponível para as pessoas acima de 65 anos ou acamadas em condições específicas. E ela está disponível dentro das unidades básicas ou à medida que for necessitando, tá? Então, o que seria o ideal? Que uma pessoa fizesse uma dose da vacina pneumo 13 e entre 6 meses e 12 meses fizesse a dose de vacina 23, da pneumo 23. E posteriormente, aí finaliza a 13, não tem mais, e posteriormente, depois de 5 anos, fizesse novamente a 23. Então, esse é um calendário, uma indicação mais adequada, tá? Só que daqui a pouco a gente tem outras vacinas, que é a pneumo 15 e pneumo 20, que estão chegando também, né? Então, aí a gente vai ter que entender, mas muito provavelmente ela vem para substituir a 13, tá? Então, a diferença básica é que essas vacinas, pela constituição, por como ela é feita, por pedacinhos da polissacarídeo lá da bactéria, ela não consegue formar uma memória longa. Então, a pneumo 23 não forma uma memória longa, mas ela tem 23 micro-organismos, então ela é muito importante ser tomada também, tá? Ela está no SUS, mas também está na rede privada, e aí é um esquema interessante de se fazer. Pessoal, agora a gente vai começar o nosso quiz, e ele vai funcionar da seguinte maneira. Como eu disse, são muitas vacinas, né, no calendário. A gente não consegue falar de todas as vacinas em apenas uma live. Então, a gente selecionou algumas vacinas que são vacinas de grande importância para o cenário epidemiológico que a gente está vivendo hoje, ou vacinas que tiveram atualização recente, e aí a gente vai falar um pouco dessas vacinas. O nosso quiz vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar uma frase, uma afirmação em relação a essa vacina, e vocês vão me responder no chat se essa afirmação é verdadeira ou falsa. A primeira pessoa que responder de forma correta, ela vai ganhar um ponto. A Fernanda vai controlar os pontos aí, ela vai me ajudar a somar os pontos, e quem somar mais pontos, né? No final, vai levar a nossa bolsa esportiva, tá? Então, tem algumas perguntas aqui sobre a dengue. A nossa primeira vacina que a gente vai falar é a vacina da dengue. Então, a gente já vai aproveitar e responder as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. É a Ana e a Elizabeth, tá? Então, a primeira afirmativa é: pessoas que já tiveram dengue não podem receber a vacina. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Não. Falsa. Piada. A Dani foi a primeira aqui, ó. Falsa. Alguém falou verdade? E aí, doutor Guilherme, é verdadeira ou falsa? É falsa. A turma está certíssima. Que pergunta boa, né? Porque a gente pensa assim, intuitivamente, né, que você pega a doença, você está protegido da doença, né? Isso é especialmente falso no caso da dengue,
né? Então, até é mais desejoso que essa pessoa que teve um caso que vacine-se, né? Uma janela de 6 meses para vacinar o paciente com a quedenga, né? E aí, superado esse tempo, ela idealmente tem que ser vacinada, por exemplo, né? Então, você que já teve dengue, é adequado que você vacine-se. E aí ela está disponível, né, na rede pública para as crianças de 10 a 14 anos. Em algumas cidades ampliou-se essa faixa etária, né? O adequado é cada um no seu município verificar na Secretaria de Saúde a oportunidade de se vacinar a sua criança, né? E assim, e vendo que é possível, não dormir no ponto, né? Porque que doença importante, né? Então, esse ano também, como todos os outros, né? Então, quem pudesse imunizar, que o faça correndo. Tá? Ela ainda não está liberada para os idosos, né? E nem para gestantes. Mas aí criança abaixo de 4 anos. Isso, criança abaixo de... acho que foi a Ana que perguntou se é liberado para criança. Criança acima de 40 anos, ela de 4 anos, já pode receber a vacina de forma segura. Essa escolha da idade de 10 a 14 anos foi baseada nas internações, né? Sim, elegeu-se com um grupo de risco, né? E daí, pensando assim, no contexto amplo, de quem vai se privilegiar mais é quem sofre mais por ela, então daí foi escolhido esse grupo. Muito bom. A próxima vacina, gente, é a febre amarela, tá? E a afirmação é a seguinte: os casos de febre amarela têm aumentado e Minas Gerais já registrou um óbito por febre amarela em 2025. É verdadeiro ou falso? Peraí, eu tô no... Verdadeiro. Fernanda, é verdadeiro ou falso? Então, nós já tivemos mesmo esse óbito está em investigação, assim, não se conseguiu definir de fato qual que seria a autoctonia dele, né? Ou seja, porque é uma pessoa que foi atendida em Extrema, tem casa em uma cidade lá no sul de Minas também, e também em São Paulo. Mas, de fato, nós tivemos já um óbito aqui em Minas e em São Paulo, isso também já está acontecendo, infelizmente, parecido com o que a gente viu em 2016 a 2018. Então, muito importante. E a vacina, a gente tem uma impressão de que a vacina deve ser aplicada somente nas pessoas que vão viajar para a área de risco, né? E hoje o Brasil é considerado, todo o país, considerado endêmico. Então, a vacina está disponível para todo mundo em todas as cidades. Minas Gerais já era endêmico desde 1999. Então, de lá para cá, pelo menos assim, quem tem 30 anos já deveria ter aí pelo menos 2 doses. Hoje, desde 2017, o Brasil adotou a recomendação da Organização Mundial de Saúde e utiliza apenas 1 dose, a não ser que tenha vacinado com menos de 5 anos, aí você teria um reforço. Então, hoje o esquema é, aos 9 meses toma 1 dose e aos 4 aninhos toma um reforço. Bom, mas eu nunca vacinei, que eu não sabia nem que existia febre amarela. Hoje eu tenho 20 anos, você vai tomar 1 dose só. Eu acho que eu já vacinei, eu tinha 15, eu olhei lá no meu cartão, 15 anos. Beleza, não precisa se vacinar novamente. Então, esse é o esquema. Minas Gerais é considerado uma área de risco, sempre foi, tá? Mas agora todo o Brasil tem que ser vacinado. E tem uma recomendação especial para os idosos, né? Sim. O que acontece? A gente sempre tem que avaliar o custo-benefício para o idoso acima de 60 anos. E o que nós fazemos? A gente pede, então, uma indicação, né, uma prescrição, uma avaliação médica, para entender as comorbidades, nesse caso, o impacto vai ser melhor se ele tomar a vacina, porque está tendo muitos casos por perto, ou não, ele não tem tanto risco assim, e é preferível que ele não tome, porque é possível, isso não é comum, mas pode acontecer reações mais graves em pessoas acima de 60 anos com a dose vacinal. Mas isso não é comum. Porém, para essa faixa etária, a gente sempre tem essa indicação. Muito bom.
A próxima vacina é uma vacina um pouco polêmica, assim, o pessoal cria um pouco de confusão, assim, com essa vacina, que é a vacina do HPV. A afirmativa é: a vacina contra o HPV é essencial para homens e mulheres, pois previne infecções pelos tipos mais comuns do vírus, reduzindo significativamente o risco de câncer de colo do útero, pênis, boca e garganta. É verdadeiro ou falso? Rosemary, verdade. Muito rápido aqui. O mal é verdadeiro. É verdade. É verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiríssimo. É verdadeiríssimo, né? O HPV provoca, né, um dos fatores de risco para a gente ter câncer de colo de útero, que é uma das doenças que mais matam as mulheres, né? Junto com o câncer de mama. E para os homens e para as mulheres também, o câncer oral, câncer de pênis, né? Então, é verdadeiro, é muito indicado. A gente tem uma restrição dentro do Programa Nacional em termos de indicação para a faixa etária, que é de 9 a 14 anos, né? Antes era de 11 a 14, eles já diminuíram um pouco, que eu fiquei super feliz, né? Mas também está disponível na rede privada. Na rede privada tem uma certa diferença, tem um número maior de micro-organismos incluídos, mas isso, o que está dentro do calendário do Programa Nacional de Imunização é suficiente para o que a gente tem de câncer de colo de útero e para o que a gente tem de câncer de boca. Então, é fundamental essa vacina, gente. E tem muita gente que tem um preconceito achando que o fato de vacinar aquela criança, eu estou estimulando a atividade sexual, e não é isso. Nós estamos adiantando o processo de proteção, que vai acontecer 10, 15, 20 anos depois. Mas nós estamos, protegendo essas pessoas, tá? É fundamental. Indicar também para os meninos, né? Os adolescentes, né? O benefício deles. Que o pessoal às vezes associa muito ao câncer de colo do útero e fala assim: é menino, não precisa tomar a vacina, né? E aí, para o menino é importante, né? Pelo que você já falou, a prevenção do câncer de pênis, né? De boca também. E por causa do sexo oral, né? Exato. E porque ele interrompe a cadeia de transmissão, né? Se eu tenho um homem que está imunizado, ele não vai transmitir o HPV para o parceiro, para a parceira, né? Então, a vacinação dos meninos também é muito importante. Fundamental. E é uma vacina, assim, na rede privada, ela tem um custo, né? E que ainda na rede pública a gente não conseguiu uma cobertura tão alta. E isso deixa a gente assim, agora a gente sabe que tem umas questões em relação. Quando a gente fala de adolescente, já é algo mais difícil, porque pegar o adolescente para levar é mais difícil que levar o bebê, a criança, isso é fato. Quando a gente tem uma vacina que são 2, 3 doses, também é mais difícil a gente completar o esquema, mas agora é uma dose só. Pois é, e assim, a gente lembra muito da puericultura, da rotina de segmento do bebezinho, né? Mas todo mundo que tem um garoto, garota, entrando na adolescência, tem que manter a rotina de segmento de puericultura para ter essa orientação, essas crianças, adolescentes têm que se vacinar. E daí também a HPV tão relevante, né, como outras, né? Mas, de fato, eu acho que é isso, né? A gente fica muito atento do bebê, com muita vontade de fazer e tal, e depois isso acaba se dissipando um pouco, perdendo o fio da meada, né? Os pais, e a gente acaba depois vendo que a gente está atrasado em pontos diversos, por prejuízo das crianças, né? A próxima vacina, gente, é uma vacina, assim, muito importante para a história brasileira, assim, que é a vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? E a afirmação é: a poliomielite foi uma doença devastadora no Brasil, mas graças à vacinação em massa e às campanhas de conscientização, o país conseguiu erradicá-la. É verdadeiro ou falso? É tão rápido que a gente está... Mas o povo está afiado. Rosemary, verdade.
Ai, aquela verdade. E aí, doutor Guilherme, é verdade ou mentira? É verdadeira, né? Um sucesso brasileiro, né? A gente conseguiu através de uma campanha através do interesse público do Estado, através de uma comunicação efetiva, através de uma campanha maravilhosa, através de uma rede de saúde capilarizada que chegou nas crianças diversas, né? E os pais levaram as crianças a vacinar, né? A gente conseguiu uma proteção ampla da população, né? E aí, se eu não me engano, aí, o último caso foi na década de 90, 89. né? 89, quer dizer, quase início de 90, né? Então, é uma doença tão terrível, né? Assim, a gente pega hoje é uma coisa que não é da minha geração, né? Eu não conhecia a poliomielite em termos da clínica, né? Mas eu lembro, por exemplo, pegar o livro de semiologia de uma outra geração, eu lembro, na estante lá, um livro de semiologia que era dos meus pais. Meu Deus do céu, quando falo de semiologia, a gente se estudar o que vê no exame da criança, né? Como que era terrível, né? Eu via os relatos, lia, né? Da poliomielite, do seu comprometimento muscular, neurológico, doença devastadora, horrível, né? Que a gente conseguiu banir através desse tipo de esforço que não foi só do governo, todo mundo conseguiu junto fazer funcionar, né? Muito orgulho, né, do Brasil ter conseguido articular isso, né? Acho que talvez assim, como eu colocaria no mesmo prato, talvez como foi na década de 80, né, também a gente conseguiu uma campanha semelhante nacional e reduzir muito o tabagismo, né? Uhum. Então, nesse ponto, né, a década frutífera aí para a gente conseguir resolver muita coisa para a saúde pública do Brasil. Essa questão da campanha aí, assim, eu tenho muita lembrança das campanhas Também. de pólio quando eu era criança. E ainda tinha a questão da gotinha, né? Lá em casa, quando falava, vamos vacinar, eu perguntava, é gotinha? Porque quando era Mas a gotinha... Gotinha foi um personagem assim, maravilhoso, né? Conseguiu assim, ser a identidade para o programa nacional de imunizações, então, uma imagem afetuosa, uma imagem, né, que toda criança se lembra, eu me lembro, né? Então, foi um acerto, né? A gente tem que ter muito orgulho. Né? Hoje a gente não tem mais Sim, a gotinha, né? Hoje é injetável. Porque, na verdade, uma coisa muito importante, né, gente, que por trás desses estudos que eu falei com vocês, das fases, a gente continua vigilante. Então, a gente surgiu uma vacina nova contra a poliomielite. Ela agora é injetável, certo? Ela vai ser suficiente? Vamos testar. No início, então, aplicamos a vacina inativada, né, lá da polio, que é aplicada, mas precisamos associar com algumas doses oral. Então, nós fizemos isso durante um tempo, até a gente ter a segurança. Por que a gente tem que fazer a oral? Porque a oral faz com que a criança disperse também um pouco desse micro-organismo para o ambiente e as outras crianças vão sendo imunizadas juntas. Então, por isso é que a gente precisou associar durante um tempo e agora, de fato, a gotinha acabou. Mas aí o Zé Gotinha continua. E agora tem a Maria Gotinha. Tem a Maria Gotinha? Tem a Maria Gotinha. Que legal. Eu tenho já foto para garantir. Ai, me ajuda aí, gente, que não vai dar tempo da gente falar todas. Escolham vírus artificial ou Covid? Ai, meu Deus! É porque o Covid é importantíssima. E o essencial é uma novidade. Vamos falar as duas, né, gente? Eu vou ser bem sintético. Tá. A questão da vacina contra o vírus essencial após 15 dias da administração da vacina em gestantes, a mãe começa a liberar anticorpos para proteger o bebê. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Então, assim, aquele que se vacinou, né, que se imunizou com a vacina, então, que é realmente imunizante na sua gestação, ela consegue proteger o seu bebê. Então, é uma boa estratégia, uma maravilhosa estratégia, né, a gestante no terceiro trimestre procurar se imunizar para o vírus respiratório, né, e aquela família que não conseguiu em tempo se imunizar, né, com a vacina para vírus respiratório, a mulher, a gestante, né, o recém-nascido pode ser imunizado se tiver na temporada de essencial com uma
Vacina que é diferente, né? Porque uma realmente você põe um pedacinho da proteína e igual as vacinas diversas, né? E a outra é uma vacina que você dá prontinho já, o anticorpo lá, proteger a criança por 6 meses, que é o nivesimab. E já tinha uma desse jeitinho também, que é o paralizumab, mas para grupos restritos. Agora tem esse que você pode vacinar de uma forma ampla. Infelizmente ainda não disponível na rede pública, né? Mas é uma vacina que é interessante, se possível, né? Se for alcançável para comprar, considerando até que a gente está agora na temporada de essencial, abril, fevereiro até agosto, tá? As operadoras, né, de plano de saúde, elas oferecem o nivesimab para alguns grupos bem específicos, bebês prematuros, com cardiopatia, são alguns grupos bem específicos mesmo. Mas isso é excepcional, né? Porque ela é mais, embora essas crianças tenham acesso ao palivizumab, do ponto de vista de aplicação, de efetividade, o nivesimab é bem interessante, né? Que bom. Tem uma ideia de adotar o nivesimab para o Programa Nacional. Então, seria excepcional. Então, se Deus quiser. Espero tão logo, né? Porque no ano passado nós tivemos muitas internações e óbitos, né, por bronquiolite. Né? Então, as criancinhas sofreram muito com isso, as mães, muita internação. Tem algum familiar, né, que entra por isso, né? A gente vê a angústia que é, né? Terrível. E um prematuro com bronquiolite não é grave, né? De qualquer modo, por enquanto, nós temos no SUS o palivizumab para esse grupo específico que a Carol falou, né, de menores, eu acho que 28 semanas até 35, se eu não me engano, 34, desde que tenha alguma comorbidade. Eles estenderam para 34, desde que tenha uma comorbidade. Entendi. Entendeu? É isso. E aí, para a gente fechar, a vacina do Covid, tá? Vocês vão responder se é verdadeiro ou falso a seguinte afirmação. Quem já teve Covid-19 não precisa tomar a vacina, pois já tem imunidade suficiente contra o vírus. Verdade, gente? Quem já teve Covid-19 não precisa tomar a vacina, pois já tem imunidade suficiente contra o vírus. Bem oportuno a gente ter colocado a pergunta. Verdadeiro ou falso, gente? Então, na verdade, é falso, né? Eu acho que vocês também acompanharam, assim, de fato, as doenças virais, elas causam a doença uma vez só. Depois a gente cria anticorpo e aí a gente não vai ter a doença novamente. Só que a questão é que, por exemplo, da Covid, nós tivemos vários tipos, né? Então, vários nomes dos sorogrupos, né? Das cepas de vírus. E aí, infelizmente, cada cepa vai causar a doença novamente. Por isso que a gente precisa vacinar e por enquanto, a vacina tem sido praticamente anual. Às vezes, eles mudam dependendo do fabricante, mas tem que vacinar sim. Quem já inclusive gestante, né? Também, a cada gestação, a gestante tem que tomar. Tem que tomar. Então, é muito importante, sim, tem que continuar tomando. Infelizmente, essa aí, vocês não estavam afiados, mas talvez tenha sido só uma confusão. É bom que a gente reforçou da importância de continuar vacinando, né, gente? Ô, Fê, computa aí pra gente quem acertou mais questões aí do nosso chat. Aí, enquanto isso, eu vou pedir para o João projetar pra gente o nosso código do Mais Atitude, né, da pontuação da live. E aí a gente vai encerrando aqui, né? Eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Guilherme e da Fernanda. E aí, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para o pessoal. Não, eu agradeço muitíssimo, né? Eu acho que é sempre acho que é uma missão de todo, né? De quem trabalha com saúde, trabalhar com divulgação de vacinas, né? Fiquei muito feliz de estar com você nesse tempo. Obrigado. A gente vai precisar fazer mais umas 3, né? Pelo menos. Porque não falamos de coisas importantíssimas aqui, né? Muita coisa. Eu também agradeço, né? Eu acho que é uma oportunidade, uma conversa boa, né? E de um assunto que é muito importante, muito caro para mim. E aí eu tenho duas mensagens, assim, vamos dizer assim. Que eu estava conversando com a Carol anteriormente.
E eu falei para ela que, em um momento, a minha mãe, que tem várias comorbidades, eu peguei ela no Natal e falei, mamãe, eu vou te dar de presente uma vacina. E aí eu paguei para ela uma vacina, né, contra a pneumonia, que nós não temos no SUS, né, para a faixa etária dela. Então, às vezes, vale muito a pena um presente como esse, sabe, gente? Esforçar um pouco mais, abrir mão de algumas coisas, para a gente dar saúde, né, para as nossas pessoas. E outra questão, assim, que é muito, tem sido muito polêmica, se as pessoas ficam discutindo um pouco vacina, eu acho que a gente pode deixar tranquilamente, dormir tranquilamente, deixando todas as decisões de vacina para quem está estudando, para quem está pesquisando, e para a gente resta levar o braço e tomar. Isso é que é importante, levar a criança, levar o adolescente e tomar, porque muito já se estudou para que ela pudesse chegar ali na unidade para ser aplicada a cada um de nós. Então, é isso. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. A Fê colocou aqui que a ganhadora é a Thelma Araújo. Thelma, você fica um pouquinho aí depois, só para a gente combinar como que a gente vai entregar a sua bolsa, tá? Parabéns, Thelma. Parabéns. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.